Começa agora pela Web Rádio ABC o programa Se Ligue em Você. Apresentação da psicóloga Adriana Gandini, e você participa através do nosso WhatsApp 11 99772 4117. E quem está no canal do YouTube WRA Web Rádio ABC WRA, você pode participar pelo próprio canal do YouTube, se você preferir, e nós estaremos aqui interagindo durante o programa. Bom dia, ouvintes! Bom dia, gente do bem! É com muita alegria que eu estou retornando hoje aqui com o meu programa Se Ligue em Você. Eu, Adriana, com muito amor, carinho, respeito e humildade, estou aqui com vocês novamente para compartilhar conhecimentos, para aprender também, porque acima de tudo sou ser humano. Então, uma troca entre vários temas relacionados ao autoconhecimento, ao auto-amor. Hoje eu vou tocar num tema muito sensível, que é um tema relacionado a traumas. Então, aqui dentro do meu programa Se Ligue Você, nós vamos sempre estar trazendo temas relacionados ao autoconhecimento. Porque quando nós nos conectamos à nossa essência, nós identificamos aquilo que está comandando a nossa vida, vamos dizer assim, que seja alguma coisa inconsciente, que seja situações externas que nos impactam, isso fica tudo muito mais fácil de passarmos no nosso dia a dia. Então, hoje, vou estar trazendo esse tema para vocês, e em cada programa eu sempre vou trazer temas de fortalecimento, tanto emocional, psicológico, para a gente fazer uma bela troca, e esse dedinho de prosa também aqui com vocês. Então, eu, Adriana, sou psicóloga, terapeuta integrativa do espaço Caminho, Sol e Luz. Para quem quiser me seguir também nas redes sociais, vocês vão me encontrar como Caminho, Sol e Luz, tanto no Instagram, YouTube, enfim, todas as redes sociais. E o meu contato, para quem quiser conhecer e também participar de terapia, que eu sou psicoterapeuta, é o 98585 8965. 8585-8965. É isso, gente. Então, como a Doni passou, nós temos aqui um grupo da Web Rádio ABC. Quem quiser interagir ao vivo comigo também, nós temos no grupo. Vocês podem entrar em contato, o telefone de lá, para participar do grupo, que é muito bacana. Tem gincanas, tem... Gente, é uma troca tão gostosa, uma gente tão... assim, os amigos do bem, né? Onde a gente compartilha, assim... muita coisa boa, muita troca positiva. E o contato lá do grupo é o 99772 4117. 99772 4117. O Instagram da rádio também, da Web Rádio, e o YouTube. Quem quiser também estar me vendo, além da minha rede social aqui, vocês, por favor, entrem e estejam aqui participando. Bom, gente, eu tenho mais alguns recadinhos antes de efetivamente iniciar o nosso programa. É o seguinte, primeiro, dar os parabéns para a Kátia, que fez aniversário agora, né, Kátia, aqui do Web Rádio ABC, um beijo aí no seu coração, fez aniversário agora esse final de semana, parabéns. E outro recado, esse mês, agora de maio, que está iniciando, vai iniciar agora por esses dias, né, eu e minha amiga Débora, nós vamos fazer uma nova vivência relacionada à parte emocional e à constelação familiar. Então, será agora no mês de maio, nós vamos, em breve, divulgar nas nossas redes sociais, fiquem ligados na minha rede social, e lá também no Hospital de Anatrologia. O tema é Cansada de Fazer Sozinha, um olhar terapêutico para o relacionamento. E aí? É um tema profundo, onde é recorrente em todos os atendimentos que nós realizamos, sempre tem aquela questão que a mulher se sente muitas vezes sozinha, e também tem um equilíbrio de troca, dentro dessa vivência da constelação familiar, né, que ela fará, e eu vou fazer junto a parte psicológica, emocional, vivência com vocês, é para trabalhar principalmente essa questão da troca, né, o equilíbrio de troca, dar e receber. E no dia 26, a Débora fará também, todo final do mês, ela vai fazer uma vivência voltada para a saúde física e emocional. Vai trabalhar uma ferramenta que pode identificar e liberar padrões relacionados à saúde, aos órgãos, né? O problema que você estiver passando na parte da saúde vai ser trabalhado lá no dia 26,
Quem puder e quem quiser entrar em contato, vai ser muito legal. O telefone do hospital é o 99133 2989. 991 33 2989. Muito bem. Então, dados os primeiros recados, vamos iniciar. Eu quero iniciar com vocês esse trabalho, nesse programa hoje, falando sobre traumas. Gente, traumas, né? O tema do meu programa é Cicatrizes Invisíveis, entendendo e superando o trauma. Quando nós falamos de cicatrizes invisíveis, eu vim refletindo muito sobre a questão do trauma, porque quem de nós não carrega um trauma? Quem de nós já passou por situações traumáticas e ainda continua passando, ou tem passado, né? Eu costumo dizer que ninguém sabe o que está no coração de cada um, né? Às vezes a pessoa olha, vê aquela pessoa sorrindo e não sabe o problema que ela está passando. Ela não sabe qual a dor que ela tem enfrentado. Então, quando nós falamos de traumas, sempre pensa, a pessoa imagina assim, é coisa lá do passado que está vindo, mas o dia a dia também podem acontecer situações que para uma pessoa, a pessoa reage de uma maneira, mas para aquela pessoa o impacto é maior. Muitas vezes a pessoa fala assim, poxa, mas você sentiu tanto, porque cada um é cada um. Eu costumo dizer que o ser humano é único. Então, aquilo que para mim pode ser algo tranquilo, para aquela outra pessoa pegou. E por que pegou? Porque mexeu numa raiz, muitas vezes, um gatilho, uma situação mal trabalhada internamente, situações que ela carrega lá já ao longo do tempo, né? Aquelas marcas, aquela cicatriz que ela carrega. Então, eu quero começar com uma pergunta, eu deixei no grupo e também, quem quiser também em algum momento aqui comentar, se você se já se sentiu paralisado na sua vida, né? Se você se sentiu paralisado com algo que aconteceu na sua vida e você parou ali, naquele momento, né? Algo que você já passou há anos, mas que aquilo está presente na tua vida, que vira e mexe você está lembrando, que está muito ali, muito próximo, muito presente no teu dia a dia. Então, se você quiser compartilhar também, a gente traz aqui alguns casos, né, para compartilhar com vocês. Porque todo mundo, né, eu falo que é do tipo ser humano, todo mundo está aqui para aprender, todo mundo está aqui para sentir, e o trauma necessariamente não é algo que aparece por fora. Necessariamente o trauma o quê? Aconteceu algo fora, mas é muito mais de como que aquilo está dentro de você, né? Eu costumo dizer que o trauma não é apenas o que acontece com você, é como ele acontece dentro de você. Como que ele acontece dentro de você, porque é uma resposta, como que o teu corpo reage, como que a tua mente reage sobre as dificuldades que você tem passado, aquelas situações traumáticas também que você enfrentou, não é? Então, é uma ferida emocional. Sabe aquele machucado, principalmente quando a gente era criança, que a gente tinha aquela mania, né, principalmente antigamente que o pessoal brincava muito na rua, que nós brincávamos mais na rua, a gente caía, tropeçava, fazia aquela feridinha muitas vezes no joelho, e aquilo demorava um tempo para cicatrizar, dava aquela casquinha, né? E aquilo demorava um tempo, mas aquilo curava. Demorava, às vezes a gente ia lá, arrancava de novo a casquinha, machucava, mas aquilo precisava ventilar, precisava passar por aquela situação para obter a cura. O trauma são feridas, são cicatrizes que ficam dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, e que muitas vezes elas também não se curam. Muitas vezes elas ficam ali, a gente costuma dizer latentes, são coisas latentes que ficam pulsando dentro da gente, que vira e mexe aparece. Mas assim, eu quero aprofundar com vocês os tipos de traumas, vamos buscar também recursos, né? Existem recursos terapêuticos no qual você pode trabalhar esses traumas, e muito mais. Gente, o trauma, eu costumo dizer, eu estava refletindo, como eu falei para vocês, agora vindo para cá, é como se fosse um baú, né? Aquele baú que nós temos guardado ali várias emoções, sentimentos, muitas vezes que a gente não compartilha com ninguém, muitas vezes só com aquelas pessoas mais íntimas que a gente confia muito, ou nem isso, que está ali dentro. E imagina quanta coisa que a gente tem guardado dentro desse baú.
desse baú que fica lá no nosso inconsciente, e que aí acontece algo assim que mexa, e aí a gente põe para fora, reage muitas vezes fora do controle e não imagina o porquê, porque o trauma tomou conta da gente naquela situação, certo? Então, e existe assim, alguns tipos de traumas. Primeiro, existe o trauma agudo. O trauma agudo é um evento único que você passou. Pode ser um acidente, pode ser um assalto, que a pessoa cria medo, uma briga, uma discussão. Assim, poxa, eu não sei de onde que vem esse medo, mas a pessoa registra lá no inconsciente aquela situação complicada e muitas vezes não consegue enfrentar. Não consegue enfrentar, não consegue reagir. Então, é um trauma agudo, vamos dizer assim. Depois vamos trazer outras situações. O trauma crônico é aquele que são através de experiências repetidas. Então, é o bullying, hoje está muito em moda, né, falar de bullying, aquela coisa, tem muitas campanhas nas escolas de conscientização, principalmente com as crianças, sobre a situação de bullying, aquela crítica intensa, violência doméstica, brigas, agressão física, e são traumas crônicos. Existe também o trauma complexo. O que é o trauma complexo? São situações que acontecem ao longo da infância. São situações que estão normalmente ligadas, frequentemente ligadas a vínculos emocionais com os pais, com alguém da família, onde você tem uma negligência, um abandono, algo que te marcou profundamente ali e que fica também no teu inconsciente trabalhando ali, vira e mexe, às vezes num relacionamento, você tem uma amizade, alguém que você começa a se relacionar, aquilo vem. Mas às vezes vem aquela situação, a maneira de você reagir a uma outra pessoa, que você nem imagina, mas aquilo vem, por quê? É um padrão de comportamento lá do passado, que você foi submetido, e agora na fase adulta, você reage muitas vezes a uma determinada situação, pelo aquele comando lá atrás que vem, e você não sabe, e você não identifica que aquilo está comandando muitas vezes a tua vida, tá certo? E é isso. Agora, antes da gente aprofundar um pouco mais, deixa eu dar uma olhada lá no grupo, se tem falar um bom dia para todos, o pessoal que está participando aqui também no Instagram, tem aqui no meu Instagram a Tati, um beijo Tati, a minha mãe a Cineia, aqui no Instagram da rádio também, estou vendo aqui a tal, eu não consegui identificar aqui o nome, mas um beijo também a todos que estão participando. E vamos ver aqui no grupo, gente, no grupo da web, falar um bom dia aqui para vocês. Uma semana antes da Páscoa, né? Que nós estamos aqui passando. E falar um bom dia para todos. Bom, a dona Vera, bom dia, dona Vera. Sim, a dona Vera trouxe aqui uma situação traumática que ela passou, que foi a perda do segundo filho. É algo muito forte, né? Quando a gente perde alguém muito querido, alguém que mexeu, né? Alguém que faz parte da nossa essência. Isso é algo, é uma marca, né? É algo, eu não vou falar para vocês que quando a gente entra no processo terapêutico, a gente ameniza essa dor. Porque o objetivo de um trabalho terapêutico é a gente deixar que aquele trauma comande a nossa vida. A gente deixar que não é que você não vai esquecer. Você não vai esquecer algo que você passou, principalmente com uma pessoa querida, mas você vai poder trabalhar com mais recursos aquela situação. Você vai poder tirar aquela dor que fica pulsando dentro da gente. Então, aquilo vai amenizando dentro de um processo terapêutico. Então, a perda de um ente querido, de uma pessoa, é algo muito forte, realmente, principalmente para uma mãe, para um pai, né? Esses dias eu tenho assistido até interessante, né, uma série, para quem gosta de dorama, que é Tangerinas, né? Como eu transformar as tangerinas da minha vida, uma coisa assim. E lá conta a história de uma mãe que perdeu um filho. E tem uma história tão assim profunda, de um casal, né? Que eles têm mais filhos e perdem, e a maneira deles superarem aquela situação, porque é uma superação muito forte, né? Bom, o Ricardo trouxe aqui, o Mago da Luz, Ricardo. Eu já senti algo do tipo, mas não deixei me levar, só ficou na lembrança. Às vezes, quando eu recordo sobre a situação, né, dá vontade de voltar, mas não podemos deixar isso acontecer, senão nós estacionamos. É verdade, Ricardo, porque
É aquilo, né? A gente não tem como voltar no passado. A gente tem como revisitar aquela situação e trazer um novo significado para ela. Mudar o que aconteceu, nós não temos como mudar, mas a gente tem como ir limpando. Eu costumo dizer que quando nós tratamos um trauma, é como, sabe, porque quando a gente vive várias situações complicadas na vida da gente, desde a hora da infância, da adolescência, da fase adulta, a gente vai guardando muitas vezes, é como se fosse uma sujeira debaixo do tapete. E se essa sujeira, muitas vezes, a gente não olhar e não limpar, aquilo vai acumulando, aquilo vai guardando, nós vamos guardando, acumulando tanta coisa no nosso coração, e aí quando vem, às vezes não consegue nem chorar, né? Não consegue colocar para fora. E a limpeza do nosso coração, do nosso inconsciente, ela é importante. Então, sobre tudo isso, né? Não dá para voltar atrás, mas a gente tem como olhar para o que aconteceu com a gente e olhar, essa é uma situação que a gente tem que se perdoar, é uma situação que precisamos libertar o outro, é uma situação que eu preciso compreender que a maneira que eu tive uma atitude foi a maneira que eu sabia naquele momento. Qual a compreensão que eu trago para mim sobre essa situação? Muito legal que você trouxe, viu? É isso aí. E seguir em frente, né? Não é isso. Bom, o que mais? Aí tem mais aqui, mais o Ricardo, que falou bom dia. A Ana, o Ana Utremari, muito bem, Ana, bom dia. A Elizabeth, bom dia a todos. A Ana trouxe também. Eu não senti algo assim, não. Mas às vezes sinto que poderia ter feito diferente algumas coisas dentro da minha vida. E eu hoje, se eu tivesse feito, seria diferente. Pois é, né, Ana? Mas tudo está certo. Se a gente chegou até aqui com os recursos que nós tínhamos e nós estamos aqui, está tudo certo. O que a gente pode ter esse olhar de amor e compaixão e falar, ok, se eu posso fazer para frente talvez algo diferente, né? Olhar com carinho o que passou e aprender com aquilo, lógico, né? E vou tocar a vida para frente e vou seguir com uma nova condição mental, emocional para trabalhar aquelas situações que eu poderia ter feito diferente também. Vamos fazer agora, né? O que for possível. O que não for, tudo bem, vamos seguir também. E a Elizabeth, já sim, tanto coisas boas que sinto a mesma sensação de felicidade, legal, como sentimentos ruins que sinto, e a mesma sensação de tristeza. Pois gente, é aquilo, né? Acolher o que deu certo na vida da gente e o que não deu, vamos fazer aí um suco, né? Eu falei da tangerina, vamos fazer um suco e transformar em algo melhor ainda. Bom, depois eu volto lá no grupo, vou voltando aqui com as informações, com o compartilhamento de vocês. Gratidão por vocês estarem também compartilhando e gratidão pela confiança, porque dentro de um grupo a gente trazer também e serve como exemplo para todos aqui de qual maneira a gente tem trabalhado as nossas emoções. Bom, gente, falando novamente aqui do trauma. O trauma não é o que acontece fora de você, é o que acontece dentro de você com o que aconteceu, né? Como que as suas emoções reagiram e reagem diante de tudo aquilo que passou com você, durante aquilo que foi registrado dentro da tua mente, do teu coração. E trauma, ele é uma resposta emocional, de acordo com vários tipos de eventos que nós já citamos aqui, que foram intensos demais, que foram duros demais, que foram, às vezes, rápidos até demais, ou duraram tempo demais. O trauma, ele é como uma reação, muitas vezes, também, que o nosso sistema nervoso, ele não consegue processar. Então, é um acúmulo, um choque que acontece dentro da pessoa, de acordo com aquilo, naquele momento, e como que eu processo aqui dentro? Como que o meu sistema nervoso processa? Às vezes eu congelo, tem gente que entra em estado de choque, tem gente que demora um tempo para se recuperar, né, para respirar e para voltar. Então, é tudo isso. É como se o corpo, muitas vezes, ele congelasse no tempo. Ele parasse lá naquela linha do tempo, naquele momento que você viveu aquela situação. Então, gerando uma dor, uma ameaça, uma sensação de tristeza, mesmo que o perigo já tenha passado. Né? Então, às vezes a pessoa fala, poxa, mas já passou tantos anos, aí quando eu lembro eu choro, porque a dor está ali, o machucado não foi curado, né? Aquela sensação que você só deixou ali do lado, mas não trabalhou, não lidou diretamente com aquilo, porque conforme você vai trabalhando, aquilo vai, não é que você vai parar de lembrar, mas você vai diminuir a dor,
você vai diminuindo, vai lidando com mais, sabe, com mais uma sensação menos dolorida no teu dia a dia. Então, quando nós vivemos algo traumático, é como a gente tem uma amígdala cerebral que é assim, tem um alarme interno. Então, quando a gente vai passar novamente por uma situação parecida com aquela, vamos supor que você passou por um assalto, tá? Um assalto, um exemplo. Aí a pessoa vai passar num lugar, às vezes no mesmo lugar que ela já passou. Aí parece que dá aquela sensação aqui, o coração dispara, a cabeça assim, a gente fala que a amígdala dispara, aí ela tem uma sensação, aquele alarme interno, será que o corpo se preparou para lutar, ou para fugir, ou ele congela? Você viu aquela situação que a pessoa fala, mas você não reagiu? Porque a pessoa congelou. Aí ela é assaltada, ela para, ela não consegue reagir. E aí a pessoa fala, mas como que aconteceu com você? Porque é um sistema do cérebro, ele acontece isso. Tem gente que tem uma reação impulsiva. Aí fala assim, nossa, você correu, você podia ter levado um tiro. Não, porque foi impossível mesmo. É uma coisa que você não processa. É algo que é inconsciente, você reage assim. Então, lutar, fugir ou congelar. E muitas vezes a pessoa também demonstra, quando ela passa por uma situação traumática, que ela se repete, talvez, uma reação desproporcional, que a pessoa fala assim, nossa, mas precisava você ter reagido dessa forma com fulano? Nossa, ele só falou isso para você e você jogou com 5 pedras na mão? É porque disparou nós chamamos que é um gatilho, que aí veio aquilo, por exemplo, a pessoa que foi muito criticada na infância. Então, ela foi criticada, aquilo machucou ela, não trabalhou aquela informação. Quando chega alguém que, né, principalmente numa figura de chefe, uma figura de autoridade, a pessoa maltrata ela, ou simplesmente só falou, não caiu bem para a pessoa, ela reage, e ela, aquela reação, muitas vezes, uma coisinha pequenininha, não é nem grande, né? Porque quando é grande, você fala, poxa, né? Mas uma coisa pequenininha, a pessoa reage de uma forma desproporcional, porque o trauma tomou conta naquele momento. A gente reagiu impulsivamente. E depois é que a gente vai se dar conta por que a gente teve essa reação. Quais são os sintomas possíveis numa reação de trauma? Ansiedade, irritabilidade, a gente costuma, insônia, um cansaço frequente, sabe também flashbacks, né? Pesadelos, aquela coisa de lembrar, nossa, eu lembro daquela situação, vem na minha cabeça aquela cena que eu passei, aquilo que não foi bom para mim, aquilo vai e volta, eu tenho pesadelo à noite, nossa, então é algo que foi mal digerido, aí volta também sobre todos esses aspectos. A reatividade emocional, que eu falei agora para vocês, a reação, o ímpeto, né, na reação contra o outro, muitas vezes. A dificuldade em confiar. Ixi, quem que já não passou por uma situação de amizade, por exemplo, que hoje tem dificuldade de confiar no outro? Quem já passou isso, gente? Eu acredito que muitos, não? Né? Muita gente fala assim, nossa, eu confiei no fulano, eu confiei numa situação no trabalho, fui lá, tem gente que conta os planos, né, conta assim, eu já vi situações que a pessoa pegou, divulgou um trabalho novo que queria fazer, a pessoa foi lá e copiou, né, falta de ética, tudo isso, aí a pessoa marca aquilo, nossa, dói dentro de si, né, e aí ela não consegue se relacionar, ela se bloqueia, ela não consegue ter novas amizades, ela fica congelada, né, por muito tempo, muitas vezes, é difícil. Né? E é difícil também, às vezes, a gente julgar, né? A pessoa fala assim, poxa, mas você não se abre, se fechou para o mundo, tá, mas o que está passando lá dentro dela? Como que ela está lidando com aquela situação? É lógico que ela precisa se rever, né? Ela precisa entender o processo dela, por isso que o processo terapêutico, que eu comento aqui com vocês, ele vem ajudar, para que uma pessoa de fora possa ter um olhar para você identificar o que está comandando a tua vida, quais são os traumas, o que você precisa limpar para poder ter uma vida mais livre, né, com uma libertação de tudo isso, um novo olhar sobre você. Então, o que mais? Além disso, é uma sensação de estar sempre alerta, nossa, o que vai acontecer? Eu vou dormir, e se chegar alguém na minha casa, o que vai acontecer? Aquela dificuldade, o hipervigilante. Até tem um teste que eu trabalho, que são um teste de sabotadores. Então, que a gente costuma identificar quais são os sabotadores que
regem e que estão bloqueando a nossa vida. Um deles é o hipervigilante. Esses dias mesmo na sessão, eu estava dando um feedback e comentando sobre isso. A pessoa tinha um processo de ficar o tempo todo, não desligar a cabeça. Eu fico preocupada o que vai acontecer aqui se chegar alguém estranho na minha casa, que a pessoa mora em casa, se um ladrão pular à noite, se eu não conseguir pagar minha conta, se a minha vizinha falar uma coisa, sabe, várias coisas, um exemplo, né, que eu estou dando para vocês. O cérebro de quem é uma pessoa hipervigilante, a ansiedade está ali tomando conta. Então, o tempo do... Por quê? Aí, numa sessão terapêutica, você consegue identificar que a pessoa passou por certos traumas, certas situações que estavam realmente ali comandando a vida dela. Conforme ela foi falando, ela foi sendo trabalhada, ela foi soltando, né, tudo isso. E o que gera muitas vezes na gente? Olha o reflexo. Dores no corpo, tensão muscular, problemas gástricos, né? Uma série de problemas físicos, não só mentais e emocionais, como físico. A pessoa carrega, sabe a fibromialgia? Né? A pessoa carrega aquelas dores. Então, são muitas coisas que vão marcando a pessoa no emocional, no psicológico, e aquilo vai ficando no corpo, acumulado. Então, é lógico que quando você faz uma terapia, que você faz uma massagem, aquilo vai soltando, a pessoa... Mas quando você fala sobre aquilo que também, muitas vezes o peso que você está carregando, os traumas do passado, é que você vai limpando, o corpo vai aliviando, gente. Não é mágica, é algo real. É algo assim que eu já vi e vejo acontecer muitas vezes, né? Que a pessoa vai soltando e aquilo vai melhorando. É lógico que tem coisas crônicas, tá? Mas tem situações também que a gente vai trazendo para o nosso corpo e aquilo vai machucando, né? Vai machucando não é só o coração, vai machucando só a mente, vai machucando o corpo também, tá certo? Tudo isso aí relacionado, olha só, aos traumas. Então, o trauma não fica só na mente, ele mora também no nosso corpo, né? Ele mora muitas vezes no nosso corpo também, gente. E, vamos lá, eu vou trazer para vocês quais são os traumas mais evidentes, quero trazer também os traumas que são mais sutis, né, as situações que tem... que vocês podem observar no dia a dia, que a pessoa nem imagina que aquilo gera trauma, eu vou comentar com vocês. Eu vou voltar lá no grupo, né, para a gente interagindo, fazendo uma troca. Eu agradeço todos que estão participando aqui nas redes sociais, a Luana, todos que estão aqui, né, pelo YouTube também, já a gente entra lá para ver se tem algum comentário. E no grupo da web, continuando falando bom dia para vocês, o Euclides também mandou uma mensagem muito bonita, olha que legal. Seja como o sol, levante, brilhe e ilumine o mundo. Olha, temos que ser exemplo, né? Exemplos, Euclides. Muito bem. O Doni aqui compartilhando. A Toninha, oi Toninha, bom dia. Se liga em você. A Mirtes falando bom dia, compartilhou aqui uma rosa linda. Ai, eu adoro amarelo, Mirtes. Ai, que rosa linda essa aqui, hein? Sou Denise. Oi, Denise. Bom dia, Adriana. Desejo um ótimo programa. Gratidão. Da Elizabeth, você tinha lido? Da Elizabeth. Um pouquinho antes lá. Que eu acho... Sim, que ela compartilhou, sim, da sensação de felicidade. Isso aí, compartilhei sim, Elizabeth. Elizabeth está sempre participando aqui também, a querida. Legal. Deixa eu ver o que mais aqui. Aí tem a Dona Vera, converso muito com você, Dona Vera, gratidão. Adriana, tomo florais, tem ajudado. Gente, a terapia floral é assim, eu sou terapeuta floral, também integrativa, e eu costumo dizer que aonde as palavras não chegam, os florais eles vão. Eu costumo dizer que eles são como faróis, sabe, gotinhas de luz, que ele vai lá dentro, lá principalmente naquele trauma que a pessoa passou, ele vai trabalhando as feridas, ele vai fazendo com que ocorra essa limpeza, a gente vai limpando, nós vamos tirando aquela dor. Então chega um momento que a pessoa, ela vai lembrar do problema sim, ela vai falar, poxa, mas ela vai lembrar, vai diminuir a dor, ela vai olhar, ter um novo olhar para si, e aquilo vai melhorando, vai sendo trabalhado, tem essências, por exemplo, onde trabalha um luto, que é a perpétua, são essências assim que nós vamos, o rosa-rosa, que é o amor, o auto-amor. Então, são essências que nós vamos... Essências de flores, para quem não conhece, a terapia floral. Eu costumo dizer que quando nós fazemos
um floral, nós entregamos um buquê de rosas, um buquê de flores para a pessoa, que nós, com todo amor e carinho, onde ela vai sendo curada, tratada naquilo que é necessário. Então, ninguém traz nada de fora para dentro, a pessoa traz de dentro para fora toda uma ressignificação do que ela está sentindo, e aí ela vai diminuindo realmente o processo de dor e trazendo mais leveza para a vida dela, tá certo? Obrigada, dona Vera, gratidão pelo seu depoimento também aqui. E a Cléo Torres também participando, oh, que gente, tudo gente boa aqui, hein, gente, oh, gratidão. A Toninha, ô Toninha, já passei sim por muitos traumas, mas agora passando está difícil, né? Passei muitas coisas que a ferida ainda está aberta, e não sei se ela se fecha um dia, peço a Deus que sim. Toninha, eu costumo dizer que é um dia por vez, né? A gente precisa passar um dia por vez, é dolorido, é difícil, mas a gente olha com muito amor, com muito carinho, muita compreensão, que, ok, tem dias que a gente não está muito bem, tudo bem, mas tem dias que a gente fala assim, eu vou passar por isso, é um dia, amanhã é outro dia, e aquilo vai fazendo com que a gente se fortaleça, principalmente a fé, né? Principalmente a fé, não só né, em Deus, né, no nome que vocês, né, trouxerem, mas principalmente aqui dentro de si, que você já passou também por situações difíceis e chegou até aqui. Se você chegou até aqui, é porque você pode muito mais, e você tem uma força dentro de si, que serve também como exemplo para muitos que estão passando pela mesma situação. Então, eu costumo dizer que realmente é um dia por vez, né? E a cada dia a gente vai vencendo, oh, mais um, e vai passando, né? Mas cuidando sempre de si, gente, também tem esse olhar. Que mais? O Ricardo, eu já passei por isso, em confiar demais e ser traído por alguém. Quem nunca, né, Ricardo? Quem nunca passou? Pois é. Então, não se trata, é lógico que são situações de dores, de aprendizado, muitas vezes, mas é muito mais de como, o que a gente faz com isso? Né? Eu passei por isso, ok, e agora? O que eu faço por isso? Como é que eu conduzo a minha vida a partir disso? Eu vou me fechar, eu vou ficar dentro de uma ostra, eu vou deixar de ser quem eu sou, né? Eu tenho um exemplo até do passado, né? Eu também já passei várias situações de traumas, e tem coisas que demoram muito tempo para a gente passar realmente, né? Eu mesmo passei por uma situação muito complicada, lá no meu início, né, de profissional, que eu, entre ser estagiária e depois ser efetiva, eu tive uma chefe, né, no passado, lá atrás, que era assim, gente, ela tinha uma questão, provavelmente hoje eu compreendo que deva ser relacionada à autoestima, autoconfiança e tal, que sentia, de alguma maneira, dificuldades, né? Vamos dizer assim, não estou aqui para julgar ninguém, mas eu vou falar o que me afetou sobre mim, né? Porque é sempre sobre nós, né? Às vezes a gente olha o outro, mas tudo é o que acontece dentro da gente. Então, toda vez que eu ia conversar com ela, ela tinha uma reação sobre o que eu falava. Então, eu nunca podia falar aquilo realmente o que eu sentia. Eu não podia falar aquilo que eu pensava para ela. Por exemplo, eu tinha que adivinhar o que ela queria ouvir de mim. Porque toda vez que eu era uma pessoa muito querida mesmo lá na empresa e tudo mais. E as pessoas vinham me procurar, né? Porque queriam falar comigo e tal. E ela sentia um certo, acho que, ciúme daquilo. Então, toda vez que ela me questionava por que as pessoas vinham, etc e tal, às vezes uma opinião que eu queria trazer, muito verdadeira sobre tudo, ela me retalhava, me cortava, e ali aquilo fui ficando para dentro. Sabe quando você vai ficando uma uva passa, que você vai murchando? A gente vai murchando, né? É muito complexo tudo isso, principalmente quando a gente não tem muitos recursos emocionais, né, lá atrás, né? E aí eu fui deixando de falar aquilo que eu pensava, aquilo que eu sentia, eu já não sabia mais como me posicionar, e aquilo levou anos. Eu acabei saindo daquela empresa, foi muito mais, eu acho, por uma questão energética, que eu já não me identificava ali com tudo que eu estava passando, por aquele... Hoje a gente fala, né, hoje se tem muito sobre isso nas empresas, né, que as pessoas falam sobre essa agressão psicológica, sobre tudo isso que as pessoas têm hoje leis, enfim, mas naquela época ninguém era terra de ninguém, né? Então, aquilo tudo me marcou, foi um trauma que eu carreguei por muitos anos, que eu não sabia, quando eu tinha que falar uma coisa, eu ficava em cima do muro.
Eu não sabia como que as pessoas iam ouvir aquilo que eu tinha para falar. Eu não sabia como que as pessoas iam me julgar. E aquilo foi me machucando durante muitos anos. E hoje, quando eu falo, né, sobre todo esse tema, é porque também eu tive um trauma do passado. E eu quero que as pessoas se libertem disso. Eu quero que você, que passa, ou que já passou sobre uma situação onde você não sabia se posicionar, que você tinha medo do julgamento, tinha vergonha de si, que você se posicione, porque a gente não perde nada em ser autêntico, e autêntico com a gente mesmo, né? Com aquilo que a gente sente, pensa, com muito respeito, é claro, mas isso só nos fortalece, tá? Trouxe um exemplo pessoal sobre isso. E é isso, vamos lá, daqui a pouco aí eu volto com vocês, tem bastante tema, eu sempre trago muita informação, né? Então, gente, os traumas mais evidentes são situações de alto impacto. O que são? Violência física, violência sexual, psicológica. Isso, nossa, marca demais, muito mesmo. Isso é algo que a pessoa carrega, muitas vezes não conta para ninguém, porque aquilo fica lá dentro. É uma coisa assim, muito. Sente vergonha, né? É algo que machuca muito esse tipo de trauma. A mulher, principalmente as mulheres que vão, às vezes, embalada, uma situação assim, que, poxa, você está ali se divertindo, muitas vezes a pessoa confunde muito, assim, você está ali brincando e tal, então tem coisas, situações muito doloridas, às vezes coisas de infância mesmo, que a pessoa já passou. É algo difícil. Acidentes graves, carros, quedas, incêndios. Nossa, recentemente, ano passado, eu passei por uma situação que eu depois percebi que gerou um certo trauma, assim, não foi um trauma forte, mas foi algo que me machucou, que pegou, que eu estava indo, quem me conhece sabe que eu estava levando meu pai para o hospital, que ele não estava passando bem, estava com meus pais, inclusive, e um rapaz passou na contramão à noite, e eu virei o carro o máximo que eu pude para não pegar nos meus pais, e o rapaz bateu totalmente na minha lateral. Gente, foi algo tão que eu saí, você já está numa situação de estresse, ali levando uma pessoa passando mal para o hospital, e alguém te passa no farol vermelho, você, né, dando certinho ali, e bate no teu carro. Gente, foi algo assim complicado que eu passei. E aí depois disso, né, graças a Deus ninguém se machucou, né, foi realmente algo material, né, fisicamente ninguém se machucou, mas foi um susto muito grande, e aquilo várias vezes que, agora eu percebo, né, que toda vez que eu vou passar por um cruzamento, principalmente à noite, eu já diminuo, já acendo o farol, já fico mais ligada, a gente já fica atenta, porque passou por aquela situação recente, e aquilo serve, lógico, como um alerta para a gente ficar mais ligado mesmo, né, sobre as situações, mas fica ali. Quem não já passou por uma situação assim, né, de queda, de um acidente, enfim. Que mais? Assaltos, sequestros também geram marcas, desastres naturais, enchente, terremoto, incêndio, a pandemia, né, que nós passamos até hoje, tem traumas, diversos traumas, principalmente nas crianças que ficaram isoladas na parte emocional. Foi muito impactado, quer dizer, a humanidade toda, né, foi impactada. Que mais? Presenciar, sofrer situações de guerra, ataques, terrorismo nem se fala, né, gente? Outro momento, eu posso até trazer outros temas relacionados a isso, a gente vai esmiuçando mais. Hoje é mais para a gente dar uma passada geral. Perda súbita de alguém, uma pessoa que você ama, uma morte, um desaparecimento também. Um diagnóstico de doenças graves, cirurgias, internações traumáticas. Olha só. Então, a gente volta também para trazer outros exemplos para vocês. E que mais? Traumas sutis, o que são? Negligência emocional na infância, falta de afeto, atenção, validação, críticas constantes, onde você foi humilhado, muito criticado pelos seus pais, os professores, colegas de escola, né, que fazia o tal do bullying, muitas vezes, que hoje é retalhado também, falta de respeito. Os pais muito rígidos, ou os pais ausentes, ou muito instáveis emocionalmente, que também geram traumas. A experiência de rejeição, exclusões repetidas, você se sente rejeitado dentro de um grupo, por exemplo, eu participo de um grupo na igreja, eu participo de um grupo
com colegas, e ali você sente uma rejeição, por exemplo, também, uma falência financeira, onde você tinha uma perda de moradia, tinha uma casa, perdeu o emprego, algo muito assim que mexeu muito com a tua essência. Então, e também a responsabilidade excessiva na infância. Sabe aquela criança que deixa de ser criança? Aquela criança que começa a ser adulto fora de hora, e ela começa a trabalhar muito cedo, e ela não tem como viver a infância, né? Aquelas crianças que ficam faróis, por exemplo, trabalhando, e tantas outras por aí. Então, tudo isso, gente, pensa assim, quanta gente passou ou passam por traumas. Olha quantas situações. E tem mais exemplos aqui, ó. Romances abusivos, relacionamentos tóxicos, sabe? Aquela codependência, porque a pessoa fica dentro daquele ciclo do relacionamento abusivo e não consegue sair. Relacionamento tóxico, ela não consegue se libertar. E que mais? E tem também o chamado trauma coletivo, intergeracionais, que aí são histórias de famílias marcadas por violências, abandono, repressão emocional. Aí vem aí a constelação familiar, né, que trabalha muito esses aspectos, além da terapia. Preconceitos que a pessoa passou por raça, por gênero, orientação sexual, classe social. Quantos machucados, quantas feridas, né, que a pessoa passa e ninguém sabe o que está dentro dela, né? Que muitas vezes ela nem conta porque passou, porque que está sentindo. E também ser criado por pais, cuidadores traumatizados, que eles também, nossos pais, carregam traumas. E muitas vezes isso se repete por gerações. Ele vai passando para o filho, e o filho passa para o neto, né, passa, e aí isso vai, né? Grupos que foram oprimidos também. Gente, olha quanta coisa, né? Tô vendo também que hoje eu não vou conseguir esgotar. Tem mais informações para passar para vocês também. E eu quero trazer daqui a pouco uma história muito bonita. Quem viu meu post, e quem não viu o post que eu publiquei, que é uma mão, assim, segurando um coração. E esse coração tem um fio dourado. Ele está costurando como a cicatriz da pessoa. Eu vou contar a história desse post. Quem não viu, por favor, vá lá na minha rede social, vai lá, tá publicado, vocês vão ver. Aproveita e já me curte também. E da rádio, enfim. A gente tem lá, tem essa foto, vocês vão compreender. Eu vou contar a história do que significa ela. É muito, muito bacana, muito bonita. Tem um significado muito profundo, aquele desenho. E aí, gente, tem muito mais, né? Então, como começa a cura? Vou entrar um pouco nisso, porque a gente vai ficar falando só de dor, né? Tem muitas situações complicadas. Então, como começa a cura? Primeiro, reconhecendo que houve um trauma, que você passou por esse trauma, tem uma validação emocional, ok, eu senti, eu tenho, realmente, eu passei por essa situação, eu estou passando por uma situação traumática. Reconhecer. Segundo, romper o ciclo da culpa e da autocrítica, porque a gente se coloca numa situação, eu estou fazendo isso porque eu estou pagando alguma coisa, é porque eu fiz algo errado, porque eu reagi de uma tal maneira, ou às vezes aquela violência, até a mulher passa por uma violência e fala, não, mas eu fiz por merecer, né? Eu já vi, nossa, uma situação terrível sobre isso, mas existem situações que a mulher, né, é cobrada pela sociedade, como se ela tivesse tido culpa daquilo, olha só. Então romper o ciclo da culpa, da autocrítica, né, trazer um auto-amor, um sentimento, ok, eu posso até ter errado de alguma maneira numa situação que gerou um impacto, porém, ok, o que eu posso fazer agora? Eu vou seguir em frente, eu vou aprender com aquilo que aconteceu comigo. Que mais? Criando uma segurança emocional, o corpo precisa se sentir seguro para começar a curar, o corpo precisa começar a se sentir seguro dentro desse processo. Você precisa começar a estabelecer novos vínculos com pessoas que te geram mais segurança, que te geram uma conexão saudável, que te traga até exemplos bons. Olha, eu já passei por isso, você também vai passar, olha lá atrás o que você já superou, né? O cérebro, e uma boa notícia, que o cérebro da gente, ele é plástico. Vocês já viram falar da neuroplasticidade?
Um outro momento eu trago esse tema para vocês. A neuroplasticidade é possível, gente, olha que legal, reprogramar as emoções, a trazer novos aspectos, reconstruir a vida, né? Não é o que passou que define você, é a maneira que você passa e ressignifica as situações do teu passado, para você seguir em frente, certo? Então, a cura é um processo, tenha paciência com você, não é assim do dia para a noite que a gente se cura, a cura é um processo. Então, ele começa no primeiro passo, que é reconhecer que você merece viver sem carregar tanto peso, né? Que você merece soltar esse peso todo do que passou, né? E muito mais, você se sentir confortável também de buscar uma ajuda terapêutica, né? Você não precisa carregar tudo sozinho, você pode ter um apoio, um psicólogo, um terapeuta, uma pessoa que possa estar lá te dando a mão, te fortalecendo, conversando, você soltando aquilo tudo que está guardado dentro de você, chorando, né? Quantas vezes a gente segura o choro, quantas vezes a gente quer colocar para fora e não consegue aquilo que está lá dentro de si, que está armazenado. Então, é uma cicatrização. A ferida precisa estar aberta, mas ela vai curando, como aquela casquinha do machucado, que ela vai curando. Às vezes dá aquela coceirinha, a gente mexe, mas aí aquilo vai sendo trabalhado e vai sendo limpo, né? Aquilo vai sendo cuidado. Né? Você vai lá e protege também, coloca um band-aid, algo ali para proteger, para não machucar de novo. Tem uma nova reação. Se eu sei que ali é um lugar perigoso, que eu fui assaltado, por que eu tenho que passar ali de novo? Caramba, eu tenho que aprender, né? Então eu não vou passar por ali à noite. Eu preciso aprender com aquele erro também, com aquela situação que eu fiquei vulnerável, né? Então é isso, gente. É olhar com mais amor, com mais alto carinho para você, para que isso feche. Aquela ferida, com o tempo, ela vá tendo um novo significado e aquilo um novo processo, e eu consiga, como a fênix, né? Eu consiga ressurgir através das cinzas e conseguir crescer sobre aquele determinado ponto que me machucou. Uma superação, me adaptar a minha vida, apesar de ter passado tudo aquilo, apesar de estar passando por tudo essas questões de dificuldades. Então, o trauma, ele pode ter moldado parte da sua história, ele pode ter moldado uma parte da sua história, mas ele não precisa definir o seu destino, né? Você é muito mais do que isso, né? Você pode muito mais do que esse trauma que você passou. E olha, tem mais informações para passar para vocês, muito mais, porém, eu vou agora, que já estamos quase terminando, eu vou voltar nos grupos, vou voltar para ver as informações e vou trazer essa história bem legal do post lá do Coração com Fios de Ouro. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver no YouTube também, né, Doni? Se tem alguma informação? Deixa eu olhar aqui. Sim, eu tenho algumas aqui também. Tem? Tenho. Você quer falar ou eu falo? Você quer continuar no WhatsApp? Depois Pode eu leio. Pode ser, vamos lá então. Continua lá no WhatsApp, depois legal. Eu leio aqui, tá? Vamos aqui concluindo com o pessoal do grupo. Eu agradeço muito a participação de vocês são uns queridos. Né? Aqui no meu Instagram, no Instagram da rádio, todos que estão participando, gratidão mesmo, viu, a todos. E a Cléa, né, já tinha comentado, em sintonia, a Toninha, né, que tinha comentado, o Ricardo, a Cléo trouxe aqui uma informação. Me senti paralisada quando meu pai faleceu, fiquei mal, mas procurei a ajuda de uma psicóloga que me ajudou muito. Hoje, depois de 7 anos do falecimento dele, ficou a saudade. Pois é, a saudade, gente, não tem como, né? A gente sentir saudade de uma pessoa amada, querida, isso, sem dúvida. Agora é um processo todo de como trabalhar essa emoção, de como, né, tá ressignificando, e a psicóloga te acolhendo, né, que é um processo de acolhimento também. É muito legal o teu exemplo, viu? Para todos nós. A Toninha, não sei se é bem um trauma, mas sei que é complicado. Toninha, mas vai marcando, viu? Vai marcando o nosso coração. Depois que passa, que a gente percebe, sabe o que ficou, depois que passa. Eu vou trazer outros exemplos meus depois, um outro momento de vocês. Bom, quem mais? A Toninha. Verdade, Cléo, até hoje sinto muito a falta do meu pai. Choro quase sempre quando penso nele. Verdade, sinto muito também, é isso mesmo. Difícil, muito difícil. Eliana, Donizete, falei, Eliana, seja bem-vinda de volta. Legal, Eliana, seja bem-vinda, muito bem.
Ricardo, também todo mundo aqui dando boas-vindas, Eliane, a Fabiana, minha amiga Fabi Morgado, que tem um programa aqui também. Verdade, o som da voz dela nos traz uma tranquilidade, traz a tranquilidade, que bom, legal, gente. A Cléa, seja bem-vinda, e a Toninho, o meu maior trauma, com certeza, foi a perca da minha filha, até hoje é uma dor muito grande, olha, gente, é um lugar que ninguém tem como ocupar, né, a perda de um filho, de uma filha, é algo que não tem como a gente colocar algo no lugar para substituir, né? É um buraco mesmo que fica. Então é a vida antes e a vida depois, né? Então é como você lida com a vida depois, como você trabalha as tuas emoções, e o teu físico, o teu mental, o teu psicológico depois, né? Realmente é um caso de buscar muita ajuda, sim, com certeza. Sozinha a gente muitas vezes não consegue. E é isso. Bom, que mais? É isso, né, Cleo? A Sônia também falando bom dia. Bom dia, Adriana. Meu trauma é de perder meus entes queridos na família, isso marca muito. Ah, marca. Com certeza é um machucado ali que fica, né, presente na nossa vida. Com certeza. Mirtes, bom dia. Uma tristeza muito grande. Há 16 anos, meu irmão teve uma otite e a bactéria passou para meninge e deu meningite bacteriana. Ficou uma semana na UTI e coma entubado. E uma semana faleceu com 55 anos. Nossa, muito de repente. Eu e minha sobrinha, minha cunhada, toda a minha família ficou muito impactada. Com o tempo vai suavizando. Nossa, que impacto, hein? Esse é aquele trauma impactante que a pessoa fica em estado de choque e demora assim para a gente processar o que aconteceu, né? Porque quem foi, né? Eu tenho certeza que está bem amparado onde está. Mas para quem fica, é realmente difícil. São traumas, viu? Que ficam, Mirtes. Nossa, eu até hoje, né? Eu tenho a minha tia Maria, até a minha prima que está aqui no grupo, né? A minha tia fez 13 anos que ela faleceu agora, pouco, né? Agora em março, né? Então, algo assim, que era minha segunda mãe. Então, foi algo muito difícil. Até hoje a gente lembra, assim, tem saudade. Eu sinto muita saudade, né? Mas, assim, passei por uma situação traumática na época que ela faleceu. A gente, todos, né? Foi muito difícil. Muito jovem que ela era, assim, uma pessoa muito querida. Hoje a gente lembra, ri de muitos casos, muitas situações, assim, boas que a gente viveu com ela. É isso que a gente guarda com amor, com carinho, né? Com saudade, é essa a palavra, é a saudade, né, que a gente tem. E a Sônia, muito triste, Dercílio nos deixou muito cedo, saudades. Sim, Sônia, muito triste, né? Que Deus nos deixou muitas saudades. Muita força aí a vocês e a família. Então, trauma, gente, é algo que dói. Não é algo fácil de falar, mas é algo que é necessário. Porque muitas vezes a gente guarda, e guardar não é igual. A gente tem que trabalhar aquela emoção para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, deixar de sentir aquela dor que está sentindo, não sabe, física, aquilo emocional, para que a gente tenha chance de trazer uma cura, né? Uma cura física, uma cura mental, uma cura emocional, uma cura espiritual também. É um todo, corpo, mente e espírito. Muito bem. Adoni, tem mais algum recado antes de eu colocar aqui a mensagem final? Sim, tem a doutora Cíntia Farias aqui, a biomédica, aqui acompanhando pelo Instagram. Legal, Cíntia. A Cleonice Carvalho também. Que bacana. No YouTube tem, além do pessoal lá que a gente já mencionou, a Débora Siqueira. Está aí mandando aí, acompanhando esse programa maravilhoso. Gratidão, ela fala aqui. Que bom. Eu tenho Ana Clara, do Parque dos Pássaros, diz assim: sim, muitas vezes algo que aconteceu na minha infância, um acidente que presenciei aqui na rua, ainda me assombra, por mais que eu saiba que isso foi há anos, sempre que passo por aquele trecho. É como se eu voltasse no tempo e revivesse tudo novamente. O Carlos Eduardo, da Nova Petrópolis, diz: eu lembro de uma amizade que perdi na escola aqui na vila, por mais que o tempo tenha passado. Quando caminho pelas ruas próximas ao colégio, sinto uma dor que parece nunca ter realmente ido embora. É difícil não ser paralisado por essas lembranças. É verdade, nossa. A Maria Luísa, do Jardim Orquídeas: houve uma festa de família que terminou em uma grande discussão aqui na casa da minha tia.
Mesmo que hoje todos estejam bem, aquela noite ainda vive dentro de mim. Parece que está vivo, né? É verdade. Sempre que estou no bairro, essa memória volta como se fosse ontem. O Parque das Nações, João Pedro. Quando criança, eu perdi meu cachorro em uma corrida aqui no parque. Essa lembrança de buscar por ele e não conseguir encontrá-lo. É horrível a sensação. Me paralisou por muito tempo. Mesmo hoje, ao passar por algumas ruas daqui, esse sentimento ainda ecoa. Jardim Santo André, Laura. Houve um momento difícil na minha vida em que precisei mudar de casa e o Jardim Santo Alberto foi o lugar da despedida. Cada esquina aqui tem uma história daquele tempo e, embora tenha passado, parece que nunca me despedi. E por último, o Lucas, da Vila Meroton. Uma chuva forte que causou muitos estragos me marcou profundamente. Eu lembro de ver o bairro alagado e de sentir um medo imenso. Nossa. Hoje mesmo, com o tempo passado, verdade, hein? Olha. Essa sensação ainda aparece em dias de tempestade. E agora nós estamos vivendo, né, essa época de chuvas assim, muito intensas, né? Sim. E quem já passou por isso sente uma preocupação muito maior do que quem não passou, né? Nossa, aquilo marca, gente, é demais. Gratidão a todos que, nossa, que bacana, hein? Bastante gente participando. Agradeço aqui também no meu Instagram, tô vendo aqui a Luana, a Rose, a Isabel, gratidão a todos que estão participando, minha mãe Alcineia, todos aqui que estão, né, participando. E olha, gente, é complicado. Eu sei que é uma dor que fica no coração. A gente precisa compreender, primeiro o que eu falei para vocês, aceitar que a gente tem essa dor, compreender, acolher. Só que tem um detalhe, a gente não pode deixar que aquilo comande a vida toda, sabe? Porque senão aquilo vira uma coisa crônica. O rapaz que comentou, né, sobre a perda do cachorro. Gente, eu perdi a minha filha no shopping. Quem me conhece e sabe o que eu vivi lá no passado, nossa senhora, aquilo, olha, durante muitos anos, eu vou dizer para vocês que assim, não vou falar que totalmente, né, eu possa estar curada sobre isso, mas eu procurei fazer um processo de superação, porque eu perdi minha filha no shopping, na época de Natal, mas foi uma coisa assim, incrível, sabe aquela situação que o pessoal fala, é 2 segundos, 2 segundos, ela foi fazer compra, ela tinha saído da escolinha, acho que ela tinha 4 anos, se eu não me engano, era pequenininha, dentro do shopping aqui de São Bernardo, de que tem 2 andares aqui, ainda bem que eram 2 andares, eu estava com ela, vou citar esse exemplo, que foi uma coisa assim que, nossa, me marcou demais. Aquilo demorou anos para eu conseguir superar isso, né? Por quê? Eu tinha uma sensação que eu ia perder todo o tempo ela. Então, lá no shopping, a gente foi fazer uma pequena compra lá, amigo secreto, ela estava vindo na minha direção, nesse shopping plaza aqui. Até hoje em dia, quem passa lá vai ver que está fechado o local que eu perdi a minha filha, debaixo da escada. Foi até interessante, eu acho que isso teve algum significado. Aí ela vinha na minha direção, eu acompanhando ela com os olhos. De repente ela sumiu. Ela vinha na minha direção, ela sumiu. Foi um piscar de olhos. Gente, foi uma coisa assim que simplesmente foram 10 minutos, os 10 minutos mais longos da minha vida. Foram 10 minutos que eu pensei realmente que eu ia morrer. Porque ali foi uma sensação que você sai fora, o trauma, você sai fora de si. Porque teve um momento ali que eu estava chamando, procurando, eu atravessei outra loja para ver se ela tinha passado, chamava e ninguém viu a menina, ninguém via a menina. E aí até que chegou um momento que passou um rapaz do meu lado e falou assim, eu vi um homem carregando uma menina, gritando, chorando. Quando ele fez isso, pelo amor de Deus, Aldone, eu simplesmente, o meu corpo, eu saí, a minha mente saiu do meu corpo, saiu uma coisa, eu não consigo explicar, é uma sensação de que realmente você sai de si. E aí eu fecho a porta do shopping, né? Aquela coisa, fecha, pensando realmente que a menina... Olha, gente, por fim, resumindo, essa menina foi aparecer no 2º andar, segurança achou ela... Como que ela subiu a escada rolante, não sei, na escada, ela subiu para o 2º andar e estava lá perto da loja Centauro. Ela caminhou sozinha. E aí, quando eu encontrei a menina, eu abraçava, a gente chorava. Só que para ela não tinha acontecido nada. Ela estava passeando. Que ela tinha, né? Mas quem era esse homem que estava... Era segurança? Não, o que pegou ela era, mas não era a minha criança que estava chorando. Ainda teve isso? Me falaram assim. Para apavorar mais ainda. Para apavorar. Então, assim, gente, eu fiquei por anos. Quem disse que eu consegui desgrudar da minha filha? Onde eu fosse, segurar... Só que assim, isso eu fui trabalhando, porque a gente tem que ir desativando isso.
né? A gente tem que começar a dar mais força para o outro lado. Toda vez que vem aquele pensamento ruim daquilo que você passou, você tem que substituir ele por outros. Então, aquilo você vai trabalhando, trabalhando, a ponto de que hoje, né, eu consigo liberar ela para passeios da escola. Então, eu não podia parar a vida da minha filha. O problema Hoje não é ela está meu. com quantos anos? Hoje ela está com 12. Já Vai fazer tá 12 esse mês que vem. Ela vai fazer. Com 11 anos. Então, eu fui me trabalhando, fui soltando, mas é difícil. Não vou falar que eu estou 100% curada, porque aquilo é uma dor que fica. É algo que você... Mas, assim, é uma compreensão de tudo, todo o processo, e aquilo vai. Então, a minha dica para vocês, vão desativando esses gatilhos, essas situações, para ir amenizando a dor. E aí, quando você, não é que você vai esquecer, mas você vai trabalhando de uma outra maneira aquilo que você já passou. Tudo bem? Muito bem, agora eu vou contar a historinha para vocês. Vai lá, vamos lá ver meu post. O que é aquele desenho que eu divulguei hoje, o programa da rádio? Tem uma mãozinha assim, e tem um coração no meio, e esse coração ele está costurado com uma linha de ouro. Eu vou ler para vocês essa história, tá bom? Que é uma história muito bonitinha, do significado, que é o símbolo das mãos segurando um coração costurado com linha dourada. Ele é inspirado no, não sei se eu vou falar certo aqui a palavra, tá? Mas é kintsugi. Ele carrega uma simbologia muito profunda e poderosa. Então, eu quero que vocês entendam o que significa essa imagem com o coração, a mão segurando o coração, costurado com linha de ouro. Então, o kintsugi é uma técnica tradicional japonesa de reparação de cerâmica quebrada. Então, na qual as partes fragmentadas são unidas com uma resina dourada, destacando as cicatrizes em vez de escondê-las. Ao invés de ocultar os danos, o kintsugi os celebra, mostrando que a beleza ela pode surgir da reconstrução e da superação. Essa filosofia, ela se aplica também à nossa jornada de cura, onde as feridas e os momentos difíceis, né, que nós comentamos agora, ao invés de nos definirem como algo, como alguém quebrado, imperfeito, por tudo que nós passamos, elas podem também ser ponto de beleza, de força e de superação. O que o coração representa nessa história toda? Qual que é o significado? O coração, universalmente, ele é relacionado ao amor, não é? Ele é relacionado ao amor. A emoção, em muitas culturas, ele representa a própria alma, o coração. Então, ao invés de ele ser representado de maneira costurada, a imagem, né, essa imagem, ela sugere uma cura delicada e um esforço cuidadoso para restaurar o que foi danificado, sem perder a essência do que era antes, né? O coração, ele vai se tornando mais forte, mais valioso pelo que ele passou, pelo aprendizado que ele passou, ele superou também. Isso se conecta com a ideia de amor próprio, onde nós reconhecemos e tratamos nossas próprias feridas emocionais para nos tornarmos versões mais fortes, mais autênticas e de superação de nós mesmos, de tudo que nós passamos, né? E o que significa as mãos? As mãos que estão lá segurando aquele coração. Elas representam a ação de cuidar, de proteger, mostrando a importância do nosso autocuidado, do nosso autoamor, do apoio emocional, da responsabilidade por nossa própria cura. As mãos também são símbolo de ação, né, de agir, indicando que a cura não é algo passivo, não é algo que você fica ali esperando, algo que acontece do nada. Então, é um processo ativo, é um processo contínuo, é um processo de busca, de restaurar a nossa própria vida, da nossa autoestima, da nossa autoconfiança, de realmente buscar essa reconstrução, apesar de que nós passamos, apesar de que nós estamos passando também. E o que significa a linha dourada, né? A linha dourada que está lá, que costurou o coração. A linha dourada, ela remete a essa técnica do kintsugi, que é como um fio de esperança. Olha que lindo, um fio de esperança. Ela simboliza a ideia de que mesmo após as dificuldades e as feridas que você passou, há sempre um caminho de cura, que pode trazer beleza, autenticidade do que já foi ferido.
Então, o ouro, né, que é o ouro, ele, por ser precioso, ele também transmite a ideia de que a cura e a reconstrução do ser são processos valiosos e transformadores. Olha a linha dourada. Então, o fato de você costurar o coração com a linha dourada, ela tem todo esse significado também de um processo valioso que você passou, um processo difícil, mas um processo de transformação da sua alma e do seu coração, tá certo? E para fechar, eu vou ler sobre essa fábula de reconstrução. Uhum. Embora não exista uma fábula que existe, que tenha o significado completo, mas eu vou trazer aqui para vocês uma historinha que conta uma ideia simbólica. O que significa? Imagine que em uma pequena aldeia havia um coração mágico que representa o amor e a alegria dos habitantes. Um dia o coração foi quebrado por uma grande tempestade que simbolizava os desafios e as dificuldades da vida. Ao invés de descartar o coração quebrado, a aldeia adotou o conceito do kintsugi. E uma jovem mulher, conhecida por seu talento em curar feridas, decidiu unir as partes do coração com esses fios dourados. Enquanto ela trabalhava, as cicatrizes se tornavam visíveis, mas o coração, agora restaurado, brilhou mais do que antes. A aldeia percebeu que as cicatrizes não eram sinais de fraqueza, mas as marcas de resistência e aprendizado. O coração foi restaurado. Representava o amor que poderia crescer ainda mais forte após as adversidades. E todos aprenderam que, ao se curarem, poderiam se transformar e encontrar uma nova força e beleza em suas vidas. Olha só. Então, essa história de cura e reconstrução se alinha, né, com o simbolismo aí do kintsugi. Que coisa linda, né? Então, vamos pegar o nosso coração ainda machucado, ferido do passado. Vamos lá passar esse fio dourado para reconstruir e trazer a nossa mão para cuidar desse coração. E se tiver muito difícil para você, somente a sua mão, busque uma outra mão. Uma mão de um terapeuta, de um psicólogo, de alguém que possa também te apoiar nesse processo terapêutico, né? Alguém que esteja ali do teu lado, além da tua família, dos teus amigos, mas realmente busque essa ajuda, esse autocuidado e cuidando de si da melhor maneira possível. Gente, gratidão. Eu sou a Adriana, do Caminho Sol e Luz. Quem quiser o meu contato, conhecer mais o meu trabalho nas redes sociais como Caminho Sol e Luz, meu contato é o 11 98585 8965. Lembrando que agora no mês de maio eu vou ter uma vivência com a minha amiga Débora, cansada de fazer sozinha, um olhar terapêutico para o relacionamento. Nós vamos em breve divulgar esse nosso novo trabalho agora em maio. E dia 26 aí, ela também vai fazer um trabalho voltado para a saúde física, emocional, uma constelação familiar relacionada à saúde, é um trabalho da minha amiga também. Um beijo no coração de cada um de vocês que participou. E é isso, gente. Muita gratidão. Um abraço no coração. Até mais. Até o próximo programa. Um beijo. Tchau, tchau.